Este assunto que nós estamos desenvolvendo na série Transformados é muito pertinente a esse tempo, queridos. Estes tempos, olhando para a Escritura, sempre que os profetas enxergam tempos assim, sempre que as profecias apontam tempos assim, os profetas enxergam tempos e as profecias apontam para tempos em que Deus está estendendo a sua mão em juízo. E o chamamento de Deus em tempos como esse é sempre para o arrependimento. Então, sim, a mensagem do Evangelho é a mensagem mais importante para estes dias. E sim, hoje nós estaremos expondo o texto de Romanos capítulo 2, a partir do verso de número 17. E este é um texto que fala deste chamamento ao arrependimento. Este é um texto que fala de nós observarmos-nos diante de Deus e entendermos-nos carentes da misericórdia e da graça de Deus e dependentes exclusivamente de Cristo para a nossa salvação. Por isso eu quero pedir a você que curve a sua cabeça nesse momento, para nós orarmos, nos apresentarmos diante do Senhor e pedirmos a Ele que nos ministre o coração nessa hora, segundo a sua palavra, para que entendamos o seu propósito neste tempo, um tempo de sofrimento que reclama de nós, nos apresentarmos diante de Deus certamente em arrependimento. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, a Tua palavra sempre vem ao nosso encontro, e sempre que nas Escrituras nós vemos o Senhor permitindo tempos de angústia, tempos de espada, tempos de pestes, de turbulência, tanto aqueles que aconteceram nos tempos dos Teus servos, os profetas, que viram estes sinais e apontaram para o Teu juízo, quanto naqueles que também os Teus servos, os profetas, bem como nosso Salvador Jesus Cristo, apontaram à frente para os nossos dias e para os dias que virão. A Tua palavra sempre sinalizou que estes são tempos de nós nos curvarmos diante do Senhor em arrependimento e em confissão. O juízo presente é sempre um sinal de que haverá um juízo eterno, um sinal para que os homens arrependam-se e creiam. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, permita que essa oportunidade que nós estamos tendo seja uma oportunidade de quebrantamento, de nos aproximarmos diante de Ti, a fim de que nós, arrependendo-nos e confessando diante de Ti, que somos inaptos em nós mesmos, para nos sustentarmos com a força do nosso braço, nós possamos alcançar a misericórdia de Cristo Jesus, que é salvador a todo aquele que se reconhece pecador. Eu te peço, nos alcança nessa noite, deste modo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós hoje estamos no nosso 7º sermão da série Transformados, ok? O que nós vimos até aqui, é importante fazer uma breve síntese do que nós vimos até aqui, a fim de que facilite a sua compreensão do que seguirá a partir daqui. Nós vimos até aqui o seguinte, amados. Primeiro, o apóstolo Paulo apresenta-se no início da epístola. Depois de ele apresentar-se no início da epístola, ele revela-nos que a salvação se dá somente pela fé. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E aí poder-se-ia levantar a pergunta, e por que salvação? Óbvio, porque todos estão condenados. E aí Paulo começa a descrever esse quadro de todos os homens em condenação. E ele explica que a ira de Deus é despertada pelo quê? Porque os homens negaram a Deus sua verdade e sua glória, trocaram a Deus sua verdade e sua glória, pelo quê? Eles trocaram isso tudo por outros deuses. Essa é a questão fundamental do pecado humano. É a de que Deus não é Deus do homem e o homem dá outras coisas no lugar de Deus na sua vida. Essa é a questão fundamental. Por isso, a palavra de Deus também continua nos dizendo, Paulo nos revela, que começa a manifestação do peso da sombra da ira de Deus. Ou seja, o juízo final que Deus manifestaria sobre os homens, começa a haver uma sombra desse juízo nos dias presentes, quando Deus vai entregando o homem ao seu coração perverso e dissoluto. Por isso, a palavra de Deus nos diz que quando Deus entrega o homem, Ele entrega o homem aos seus próprios pecados, e o homem passa a viver uma condição terrível diante de Deus, ele já não estando mais debaixo da mão de Deus que vem sobre ele para detê-lo no seu caminho pecaminoso.
E aí, diante disso, o que restaria? Poderíamos pensar que os homens reconheceriam que são pecadores diante de Deus, mas não. O que vimos, inclusive semana passada, é que os homens apresentam desculpas diante de Deus, desculpas inaceitáveis. Eles se desculpam, ora projetando suas culpas nos outros, ora racionalizando seus erros para fugir do juízo de Deus, racionalizando essas questões. Enfim, Paulo então está se dirigindo a todos os homens, ele vinha se dirigindo a todos os homens, para revelar aos homens que todos são pecadores. Mas pode ser que um público específico, um público religioso, o público da igreja de Roma, especialmente os judeus, o público judeu de Roma, e não apenas os judeus da igreja em Roma, mas os judeus de um modo geral, pudessem se levantar e acreditar que aquela questão não dizia respeito a eles. Olha, Paulo está falando dos homens pecadores, Paulo está falando dos homens entregues à ira de Deus, mas não nós somos o povo de Deus. E por isso, por causa da tradição religiosa, eles poderiam se assegurar, na sua própria justiça, de que aquelas palavras não eram dirigidas a eles. E então, Paulo vai dirigir sua atenção específica ao judeu, ou ao homem religioso, certo? Nesse quadro, queridos, Paulo se dirige diretamente àqueles que deveriam ser conhecidos como povo de Deus, os judeus. E aí eu queria dizer que, embora originariamente esse texto esteja se dirigindo a judeus, este texto, quando nós formos olhar todo o transcurso do texto, nós veremos que ele em muito se dirige ao nosso tempo, queridos, ao tempo que nós vivemos na igreja de hoje. Por quê, queridos? Porque há muitos cristãos que declaram-se cristãos porque nasceram em um lar cristão, de tradição protestante, mas nunca tiveram uma experiência de novo nascimento ou de conversão. Sim ou não? Há muitos. Por que mais? Há coincidências desse texto com os nossos dias. Há muitos que vieram a igrejas chamadas evangélicas e se tornaram cristãos, mas também nunca nasceram de novo, nem se converteram de fato. Há muitos apelos nas igrejas que vemos, apelos a que as pessoas façam uma adesão à fé cristã, sem que a pessoa tenha o mínimo entendimento do que significa arrependimento e confissão e novo nascimento. E basicamente este público, aqueles que nasceram no lar cristão, não estou dizendo que isso é errado e que nem que isso não é bom, inclusive Paulo vai tratar disso mais à frente, mas eu quero dizer que há essa semelhança. Basicamente, aqueles que nasceram em lares cristãos e que não, olhe bem, eu estou dizendo os que nasceram em lares cristãos e que não experimentaram o novo nascimento e nem experimentaram regeneração. Bem como aqueles que se achegaram à igreja nestes dias de hoje, por não terem entendido direito o evangelho, se associaram à igreja, mas também não nasceram de novo e não experimentaram conversão, estes, por falsa confiança, olha o que eu estou dizendo, por falsa confiança, acreditam que estão seguros diante do juízo de Deus. E não se engane, é disso que o apóstolo Paulo vai tratar. De pessoas que, por tradição religiosa, acreditam que estão seguros diante do juízo de Deus, sem terem nascido de novo, sem terem convertido-se de fato. E por isso, nós precisamos olhar esse texto com bastante temor e tremor, ouvi-lo com bastante atenção e esperarmos que Deus nos revele e nos desperte arrependimento e confissão diante da sua palavra. Queridos, quando nós olhamos para a história da igreja, os grandes avivamentos que nós vemos na história da igreja começam com aqueles que se entendem povo de Deus, passando por um profundo sentimento, uma profunda experiência de arrependimento, de confissão, se dirigindo para confiar-se somente em Cristo e assim sofrendo uma transformação. Então sim, o povo de Deus é um povo que tem de ter experimentado verdadeira confissão e arrependimento e verdadeiro novo nascimento e conversão, certo? Tendo entendido esse panorama, entendendo essa ligação que nós temos com a palavra que o apóstolo Paulo prega, com esse panorama dos nossos dias, eu quero lhes pregar um sermão cujo título é Que comece o juízo pela casa de Deus. O que Paulo está intentando aqui?
Paulo está tentando desmontar a falsa confiança dos religiosos, informando que o juízo não passará sobre eles, aqueles que se consideram povo de Deus, mas da verdade não são. Esse é um chamamento hoje para que nós nos olhemos e identifiquemos se de fato nós somos povo de Deus, se realmente nascemos de novo, se realmente nos convertemos a Cristo Jesus e a Ele fomos convertidos. No final, Paulo vai dizer que judeu é aquele que é interiormente, não apenas por uma tradição, não apenas por uma experiência familiar. Portanto, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 2, leremos a partir do verso de número 17. No verso 16, Paulo está dizendo que Deus vai julgar os homens segundo o seu evangelho. E aqui, depois de ter falado do juízo de Deus a todos os homens, Paulo se dirige especialmente ao judeu, ao religioso. E Paulo diz assim: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta. Você que se diz que não se deve adulterar, adultera. Você que detesta ídolos, rouba o templo, em algumas traduções está rouba-lhes os templos, depois lhes explicarei porquê dessa primeira tradução que citei. Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão, aqui é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Atentemos, neste texto que fala do juízo de Deus, vindo sobre a casa de Deus, o seu povo. A primeira questão que Paulo levanta é uma questão do orgulho do povo. Poderíamos nos perguntar, será que o seu orgulho e a sua segurança é saudável? Será que o orgulho e a segurança daqueles que, não tendo nascido de novo e não tendo se convertido, será que é uma boa segurança? Será que é um bom orgulho? O apóstolo Paulo começa com uma declaração aqui de pessoas que estão equivocadamente seguras, de pessoas que estão equivocadamente orgulhosas. E a declaração de Paulo no verso 17 é: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Olha o sentimento, um sentimento de apoiar-se, um sentimento de achar-se seguro, um sentimento de orgulhar-se de Deus. Na verdade, olhando apenas externamente, parece-nos até uma boa declaração. Se essa declaração estivesse fora desse contexto aqui, talvez nós julgássemos isso algo bom. Alguém apoiar-se, assegurar-se na lei. Alguém orgulhar-se de Deus. Mas quando nós olhamos o contexto aqui, nós perceberemos que este apoio, que esta segurança, é uma segurança que não é saudável, é uma falsa segurança. É como um bêbado assegurando-se no mastro, no meio de uma tempestade revoltosa e pensando que está assentado numa rocha segura. Ele inevitavelmente cairá no mar e será tragado pelo mar. Mas em sua insanidade, em seu delírio por causa de sua bebida, ele pensa que está assentado numa rocha, enquanto está bailando nas ondas soberbas do mar,
apontas a tragar-lhe profundamente até o abismo. É deste sentimento de segurança que neste momento aqui, Paulo começa a falar. Aqui, Calvino nos fala de pessoas que se inflamam de orgulho, porque se sentem persuadidos de que os oráculos divinos lhes pertencem. Pessoas que se enchem de orgulho porque ouviram as palavras de Deus, conhecem a sabedoria de Deus, conhecem a Escritura Sagrada. Calvino continua nos dizendo de pessoas que, sem qualquer conhecimento da benevolência divina, fizeram de Deus sua propriedade particular, como se eles próprios tivessem a posse de Deus, embora interiormente não tenham nada. Presumem ser seu povo por motivo de fútil ostentação. Perfeita a interpretação de Calvino. Era assim que o povo de Deus se sentia também seguro nos dias do profeta Jeremias, quando o profeta Jeremias estava dizendo que Deus traria juízo. E o povo olhava para o templo e dizia: nós temos o templo do Senhor, nada acontecerá conosco. Olhe que templo sólido, olha que estruturas grandiosas, olhe que segurança nós temos sacerdotes, nós temos templo, nada acontecerá conosco. E quais são as palavras do profeta Jeremias no capítulo 7? Vocês vêm a este templo, roubam, mentem, cometem todo tipo de torpezas e pensam que esse templo vai proteger de vocês? Vocês não viram o que eu fiz com o meu templo que havia em Siló? Eu destruí e eu farei pior com esse templo. Por isso, quando Paulo fala deste sentimento de apoiar-se na lei e de orgulhar-se em Deus, quando nós continuamos olhando o desenrolar desse tempo, não se engane. Esta segurança é uma segurança vã. Aí você me perguntaria: pastor, mas como eu posso me assegurar sabendo que não tem uma segurança vã? Calme aí, nós continuaremos seguindo pelo texto. E o apóstolo Paulo nos dará evidências para que nós observemos se de fato temos uma segurança vã ou se de fato temos uma segurança fiada naquilo que não pode ser mudado. Não é assim que encontramos às vezes alguns que se nomeiam cristãos, cheios de orgulho por suas teologias, mas sem que essas teologias deem fruto nas suas próprias vidas. Muitas pessoas que até têm algum conhecimento de Deus, mas esse conhecimento está na mera esfera da cognição, da inteligência. Isso não mudou a paixão do indivíduo, não inclinou o coração dele às coisas de Deus, não converteu-se em santificação. Este conhecimento, ele é vão. Se gloriam de serem de Deus, quase como se Deus fosse propriedade deles, mas esse gloriar-se em Deus não consistiria apenas em palavras? São perguntas importantes de nós fazermos. A vida não dá evidências de que de fato a glória é dada a Deus. Bem, esse aqui é só o panorama inicial. Paulo está falando de pessoas que estão asseguradas, mas asseguradas equivocadamente. E Paulo vai dizer: sim, você recebeu instrução perfeita. O problema não foi a instrução, o problema não foi o ensino, o problema não foi a compreensão. No verso 18, Paulo vai dizer: você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído na lei. Paulo não nega isso. Embora saibamos sim que há muitas pessoas em nossos dias que estão em igrejas que ensinam de modo completamente equivocado a Escritura, mas em alguma medida existe pelo menos a pessoa sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, ainda que ela não vá atrás de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, ela sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. E Paulo está dizendo aos judeus: vocês receberam instrução, vocês receberam ensino. Seus pais lhe ensinaram, os sacerdotes lhe ensinaram, os levitas lhe ensinaram, você foi à sinagoga aos sábados, ouviu a lei sendo ministrada, você esteve nas festas no templo, você sabe o que significam todas aquelas dinâmicas da vida religiosa do seu povo. Paulo está dizendo: você recebeu o correto ensino.
E nós poderíamos dizer, sim, você ouviu muitos sermões, você foi à escola bíblica dominical, quem sabe você fez um seminário teológico, talvez até seja um mestre em teologia, muitas vezes um doutor em teologia, você foi aos cultos, aos lares, você aprova o que é excelente, você foi ensinado no que é certo. Faz um correto juízo do que é certo e errado. Está consciente do que são os desígnios perfeitos de Deus revelados em sua palavra. É a este público que Paulo está se dirigindo. Percebe que faz sentido nós dirigirmos, entendermos que essa palavra muito se conforma aos nossos dias, em tempos onde nós temos sim também uma deflagração da palavra de Deus como nunca antes, queridos. Hoje nós temos recursos que muitos não tiveram antes de nós. Todos nós temos condições de ter uma Bíblia impressa em nossas casas. Coisas que antes do século XVI eram impossíveis de acontecer. Hoje nós temos uma vasta produção bíblico-teológica para que nós conheçamos, temos diversos acessos a recursos da palavra de Deus para sermos corretamente ensinados. Se percebermos que estamos sendo ensinados de forma errada das igrejas em que congregamos, podemos buscar outras igrejas pelos recursos digitais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Você pode estudar igrejas para saber se são coerentes para você conhecer a fé lá onde você está. Hoje, mais do que nunca, os homens são mais condenáveis por saberem mais e não darem a correta resposta ao que sabem. Paulo não nega, sim, você recebeu instrução perfeita. E ele continua dizendo, sim, por isso deveria estar como instrutor dos homens. É verdade, aqueles que receberam a palavra de Deus e foram instruídos pela palavra de Deus, são todos eles despertados a entenderem que tem um papel entre os homens. E Paulo vai dizer, sim, por isso, deveria estar como instrutor dos homens. É o que diz o verso 19 em diante. Você está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Paulo está dizendo, é verdade, vocês receberam recurso bastante para serem luz nas trevas, para serem sal do mundo. Vocês têm recurso para isso, e vocês têm condições de fazer isso, e vocês reconhecem que receberam uma herança espiritual que deveria fazer de vocês sacerdotes deste mundo e mestre dos homens. É o que Paulo está dizendo aos judeus a que ele dirige essa epístola, e certamente é o que a palavra de Deus dirige a todos aqueles que em alguma medida receberam a palavra de Deus e se entendem por povo de Deus. Sim, irmãos, nós que nos entendemos povo de Deus, temos de entender que, ou melhor, nós entendemos, todos nós entendemos, eu acho que é impossível que um cristão não entenda isso. Quantos de nós já não ouvimos, ide por todo mundo, ainda que essa não seja a melhor tradução, não vem ao caso, mas nós não já ouvimos isso? Já descobrimos que isso não quer dizer só todo mundo, mas quer dizer também as nossas imediações, não é verdade? Quem de nós não sabe disso, queridos? Estamos carecas de saber disso, né? Estamos carecas de saber que nós somos a luz do mundo, o sal da terra, mas talvez não relembremos muitas vezes que o sal da terra, se não se tornar, se perder a sua qualidade de salgar, para nada mais ele presta. Então sim, Paulo faz duas afirmações. Depois de ter dito, depois de ter falado da herança pela qual ele se orgulhava, ele diz, vocês receberam instrução perfeita. Vocês estão em condições de serem instrutores dos homens. Mas aí Paulo começa com uma pergunta muito aguda. Uma pergunta que vai lá no fundo da alma. É como se fosse um punhal indo lá no profundo do nosso coração e começando a espezinhar-nos por dentro para que nós não nos asseguremos em falsas confianças. E é a partir daqui que Paulo nos dá ferramentas para que nós entendamos se nós estamos sob falsa confiança ou se de fato a nossa confiança é firme em Deus. E Paulo pergunta, mas você não seria um hipócrita? Pastor, não vejo isso no texto.
Não, essa palavra não. Mas o conceito de hipocrisia está aqui. Nós o veremos ao longo dos versos que seguem. Mas a pergunta é basicamente essa que Paulo faz. Sim, você recebeu instrução, eu não nego isso. Sim, você também está em condições de entender que o seu chamado é para ser luz do mundo, sal da terra, instrutor de crianças, mestre dos gentios. Mas a pergunta de Paulo, e aí? O que você sabe corresponde ao modo como você vive? No verso 21, Paulo vai dizer, e então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Que pergunta, hein, irmãos? Que pergunta dura e difícil. O saber tornou-se causa de orgulho espiritual, e esse orgulho espiritual, na verdade, se torna em juízo dobrado. Você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Paulo começa a levantar aqui algumas perguntas para que nós identifiquemos se nós estamos sob falsa confiança ou não. E a primeira delas é, você que ensina os outros, observe bem, o que você ensina aos outros é o que realmente está de acordo com o seu comportamento e a sua vida? Sim, queridos, no capítulo de número 15 de Mateus, nos versos 7 e 8, as palavras que o Senhor Jesus dirige aos judeus, especialmente aos fariseus, são palavras duras e agudas como as do apóstolo Paulo. Os embates mais duros de Jesus foram exatamente contra os fariseus. E aqui nos versos 7 e 8 de Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus usa a seguinte expressão: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quando nós olhamos para toda a dinâmica de Jesus lidando com os fariseus especialmente, este grupo a quem muitas vezes Jesus se dirige a eles, chamando-lhes de hipócritas, nós vemos algumas evidências do comportamento deste grupo, a partir do qual nós podemos identificar se estes sinais estão em nós ou não. E daqueles a quem Jesus declara hipócritas, a primeira coisa que Jesus vai questionar é o zelo por uma aparência externa de piedade, mas uma incongruência na vida. Os fariseus basicamente se identificam por um zelo na aparência externa, fazer com que as pessoas vejam a sua piedade, enquanto na vida privada, naquilo que acontece dentro da alma, não há coerência com aquilo que eles professam externamente. Outra coisa que nós vemos destes a quem Jesus confronta é a confiança em sua própria religiosidade. O asseguramento pela sua tradição, o asseguramento pela sua própria justiça, o asseguramento pela sua prática religiosa. Inclusive o Senhor Jesus nos conta uma parábola onde ele fala de um fariseu que entra no templo, bate no peito e diz, Senhor, obrigado, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas, e eu não sou como esse pecador que está aqui ao lado. Era um cobrador de impostos. Depois o Senhor Jesus nos conta daquele pecador que estava ao lado, do outro pecador que não se sabia pecador, e o pecador que se sabia pecador diz, não tinha nem condições de olhar seu rosto aos céus, mas ele curvou a cabeça e pediu misericórdia a Deus, e o Senhor Jesus pergunta, qual desses dois sai justificado? Essa é uma das características do hipócrita, a confiança na sua religiosidade. A primeira delas é uma aparência externa de piedade que não se alinha à vida, ao dia a dia. E a outra característica óbvia é um coração não regenerado. Quando nós vemos Nicodemos indo em direção a Jesus, era um fariseu, a primeira palavra de Jesus àquele homem é, se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. O hipócrita então, diz aqui o apóstolo Paulo, é aquele que ensina os outros, mas não ensina a si mesmo. Tem uma aparência externa de piedade, mas uma incongruência na vida.
confia em sua própria religiosidade e tem um coração não nascido de novo. Paulo então vai fazer uma pergunta, ele vai dizer, observe bem, olhemos de forma concreta. Eu não quero lançar aqui questões que possam ser apenas analisadas no campo da especulação. Não, vamos olhar por dentro. Olhe para si, olhe para o seu comportamento, isso você pode ver. Pode ser que você não saiba dizer se você tem um coração regenerado porque sentiu alguma coisa ou deixou de sentir, mas então olhe para a sua prática. E a partir da prática, identifique se de fato eu estou errado ou não. Porque se você ensina aos outros, mas não ensina a si mesmo, observe seu comportamento. Suas práticas não são diferentes do que você ensina? Paulo vai perguntar. E aí Paulo começa a levantar perguntas. Seguindo a partir do verso 21, ele vai dizer, você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba o templo? Entendamos aqui esses textos. Ora, se Paulo está questionando de uma forma indireta, chamando este judeu de hipócrita, o religioso de hipócrita, Paulo então levanta perguntas para a autoavaliação. Extraordinário isso, e é isso que nós precisamos fazer. Como identificar se a hipocrisia em nós, em mim? Eu preciso olhar para mim e fazer estas perguntas. Que perguntas? Aquilo que eu ensino é o modo como eu procuro viver? Eu que digo ao outro não furte, eu furto. Eu que digo ao outro não adultere, eu adultero. Eu que tenho nojo dos ídolos, eu torno Deus ídolo quando eu roubo o templo. E aqui tem um detalhe na interpretação muito importante, tá? Daqui a pouco eu explico ele. Paulo está dizendo o seguinte, não se presuma, não tenha presunção de ser povo de Deus, não se escore em falsas confianças, verifique se os frutos do seu comportamento testificam que de fato você é povo de Deus. Meu irmão, pelo amor de Deus, não tenha falsa confiança. Uma falsa confiança, como eu disse no início, como de um bêbado assegurado ao mastro de um navio que está açoitado pelas ondas e em naufrágio. Essa é uma segurança vã. Olhe para si, diz o apóstolo Paulo, olhemos para nós, perguntemos, nos avaliemos, nos questionemos, não nos presumamos povo de Deus, identifiquemos se há fruto disso em nós, fruto de um novo nascimento. O Senhor Jesus disse que nós conheceríamos a árvore pelo seu fruto. Então Paulo pergunta, ele faz perguntas simples aqui, muito simples. O furto. Nós que dizemos não furte, furtamos. Observe, querido, na sua vida. Existe alguma prática da sua vida que se assemelhe ao furto, ao engano de outrem? A tomar algo que é alheio, ainda que não seja por força ou por violência? E você toma isto, e isso não lhe constrange? E quem sabe nós racionalizemos isso? Observe isso. Olhe para si agora. O adultério. Adulteramos? É interessante que Paulo repisa esse assunto, né? Ele já havia falado antes lá da impureza sexual que inclui o adultério. E aqui ele descreve mais explicitamente. O povo de Deus, o judeu, era ensinado a não adulterar. E Paulo levanta aqui os judeus dizendo, será que você que diz ao outro para não adulterar, será que você adultera? Será que essa é uma prática sua? E o Senhor Jesus disse que aquele que desse carta de divórcio de um modo indevido a uma mulher e reunisse-se a outra mulher, esse estaria cometendo adultério. E o que nós vemos hoje dentro da igreja, que é povo de Deus, as pessoas se separando por qualquer coisa. E isso não lhes constrange. E o que a palavra de Deus disse que dar carta de divórcio por motivo nenhum, isso seria adultério, e o povo de Deus adultera e se acha povo de Deus. Será que de fato somos povo de Deus quando nós damos valor nenhum ao casamento? Damos carta de divórcio por coisa alguma. E aí entramos em novo relacionamento conjugal. Todo mundo faz isso, né? E Paulo está dizendo, você
que ensina que não se deve adulterar, adultera? Olha essa evidência na vida. Existe uma evidência de que essas coisas são tratadas de modo vulgar e comum? O roubo ao templo. O apóstolo Paulo diz: você que detesta os ídolos, rouba ao templo. E aqui eu tenho, essa tradução não é muito feliz, a tradução NVI. A correta tradução, ou melhor, a mais precisa tradução aqui seria esta: você que odeia os ídolos, rouba ao templo. Ao templo, essa é uma tradução, queridos, que já alguns estudiosos do Novo Testamento têm levantado, e eu particularmente sou mais inclinado a ela, porque o verbo que nós temos aqui, roubar, embora aqui esteja roubar o templo, né, em português é como se nós tivéssemos um objeto do roubo. Rouba o quê? Rouba o templo. Mas na verdade em grego é um verbo só. Roubar o templo é um verbo. O verbo ele traz essa ideia. E não tem um complemento. Ou seja, não tem roubar-lhes o templo, tem. A tradução mais literal é: você que repele ou odeia os ídolos, rouba ao templo. A ideia seria esta aqui, semelhante a de Malaquias capítulo 3, verso 8. Que ideia é esta? Ora, você que acha absurdo os ídolos, e você detesta os ídolos, mas você trata a Deus como ídolo quando você rouba o seu templo? Rouba o templo em quê? Malaquias 3, 8. Deus dirige-se ao seu povo e diz: vocês estão me roubando. E o povo de Deus diz: roubando, Senhor? Roubando em quê? E o Senhor vai dizer através do profeta: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, é como se nós estivéssemos tratando Deus como ídolo, não o honrando como Deus, tratando Ele como uma divindadezinha qualquer. Não faz diferença isto para a minha vida cristã. Isso não tem nada a ver com a minha fé. Você que detesta os ídolos, rouba o templo. Nesse caso, como se Deus fosse ídolo. O que Paulo está dizendo, queridos? Paulo está dizendo que analisemos os frutos de nossa vida. Eles testificam da nossa verdadeira condição espiritual. No Salmo 50, versos 16 a 18, olha o que Deus diz. Diz assim: mas ao ímpio, diz Deus, que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar minha aliança em tua boca? Visto que odeias a correção e lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens tua parte com adúlteros. Neste salmo, Deus está chamando aqueles que se chamam seu povo de ímpios. Porque embora os estatutos estejam nos lábios e na boca, odeiam a correção. Odeiam quando a palavra de Deus lhes é dirigida, chamando-lhes ao arrependimento. O que querem mais? Querem ouvir da bênção, querem ouvir da vitória, querem ouvir da prosperidade, querem ouvir da felicidade, de ser a melhor versão de si mesmos, mas odeiam a correção. E por isso lançam as palavras de Deus para trás de si. Paulo está dizendo que a conduta contesta a afirmação dos lábios. E que por isso nós, naquele caso os judeus, deveriam julgar-se a si mesmos e nós deveríamos julgarmos a nós mesmos. É claro que Paulo dá um exemplo muito curto aqui, mas eu poderia estender. Que condutas contestariam a afirmação dos nossos lábios, queridos? Roubo, Paulo já disse. Adultério, Paulo já disse. Ódios, iras, rancores. Quando nós nos dizemos povo de Deus e guardamos ódios, iras, rancores, perdão não concedido, isso é um testemunho. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, preste atenção, ouça bem. Isto pode ser uma evidência de que você não tenha nascido de novo, de que você não tenha se convertido a Deus. O que mais? As brigas e os palavrões em lares que se dizem cristãos, há cristãos que vivem num completo inferno dentro de casa. Um inferno, brigas, confusões, contendas, palavrões.
Há irmãos que a mesma boca que professa o louvor a Deus é a boca que expurga e vomita toda a sujeira que há dentro da alma em palavrões profundos e amargos e torpes, dentro das suas próprias casas, muitas vezes contra os próprios filhos. Isso é uma evidência de que não há novo nascimento, embora possa até haver uma boa roupagem cristã. Não se assegure se há comportamentos assim. A pornografia, queridos, nós vivemos um tempo horrível e horripilante quanto à sexualidade, especialmente pela facilidade como hoje nós temos acesso a todo tipo de conteúdo. Os olhos são a janela da alma. Você se torna o que você vê. É por irmos contemplando a Cristo que nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. E é por irmos contemplando a morte e o pecado que nós vamos nos enchendo de morte e de ira. E hoje, nesses nossos dias, se no meu tempo, quando adolescente, para ter acesso ao conteúdo pornográfico, você precisava ir para uma banca de revista, conhecer um colega que tinha uma revista, hoje, na palma da sua mão, no seu celular, todo mundo tem acesso a qualquer coisa que quiser, inclusive as mais abomináveis pornografias que há. Por que eu estou falando disso? Um estudo do grupo Barna, feito nos Estados Unidos, indicou que 14% dos pastores mais velhos e 21% dos jovens ministros lutam contra a pornografia. Meu Deus, irmãos, que situação nós estamos vivendo. De cima dos púlpitos das igrejas, pessoas perdidas em pornografia. 1 em 5, mais do que 1 em 5, 21% dos mais jovens. Que estado de coisas nós estamos vivendo? Esse mesmo estudo do grupo Barna levantou que 68% dos homens que frequentam igrejas estão acessando pornografia regularmente. Meus irmãos, pelo amor de Deus, se este é o caminho do seu coração, eu temo que você esteja se assegurando falsamente, tendo evidências fortes de que você não nasceu de novo, de que você não se converteu a Cristo, ou então de que você está emaranhado em pecados, ainda tendo nascido de novo, mas a sua vida não testifica de quem é Cristo em você. 68%, queridos, dentre os cristãos norte-americanos, e eu temo que não seja diferente em nosso meio. Há evidências de roubo, adultério, ódios, iras, brigas e palavrões em casa, discussão, pornografia. Há cristãos, queridos, que são péssimos empregados. Não sabem servir, não são humildes, dão mau testemunho em seus trabalhos. Como é que é no seu trabalho, meu querido? Onde você convive com as pessoas que estão lá? As pessoas que estão convivendo com você, elas conseguem sentir o bom aroma de Cristo? Cristo em você? Elas gostam de estar perto de você? E pode até ser que algumas não gostem de estar perto de você porque você é o bom aroma de Cristo. Mas você é o bom aroma de Cristo? Você é um empregado que, quando corrigido, você sabe se posicionar em humildade, buscando mudar o seu comportamento? No seu trabalho, as pessoas que estão perto de você, elas sabem o que podem te mostrar e o que não podem te mostrar? Porque, de acordo com o nosso comportamento, queridos, a pessoa sabe se vai mostrar pra gente uma foto pornográfica, nós que somos homens. Eu lembro que uma vez eu estava numa agência que eu tinha mudado para trabalhar, e aí um gerente geral lá não me conhecia. E tinha um colega lá que era gerente que me conhecia. E o gerente geral veio me mostrar uma foto pornográfica, né? E o colega olhou para ele e disse: opa, para ele não mostra não. Ele não é dessas coisas, não. A pessoa com quem você convive sabe o que pode mostrar para você, sabe que tipo de conversa pode ter com você. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, não, irmão, não é isso. Mas o cristão, onde ele está, ele dá um bom testemunho no seu trabalho. Primeiro, sendo um bom empregado. Ele é alguém que o chefe sabe que ele pode contar com ele. Se ele é um empregador, ele vai ser um empregador generoso. Certo, queridos? Generoso. E no nosso comportamento, no nosso convívio profissional, há esta evidência de que somos cristãos. Por fim,
na nossa prática, das nossas dimensões de relacionamento. Há cristãos que rodam a baiana e dizem, esse é o meu jeito. É isso aí mesmo, queridos? Ficamos irados, desrespeitamos os nossos chefes, os nossos líderes, não somos humildes e achamos que isso não tem nada a ver com a nossa fé? Observe, Paulo está levantando a seguinte questão, preste atenção, por favor, meu irmão, preste atenção. Você presume ser povo de Deus, observe essas evidências. Há evidências de que você tinha esses comportamentos, mas que quando Cristo veio a você, você nasceu de novo e o seu coração agora se está inclinando às coisas de Deus. Ainda que haja algumas dessas coisas aqui, você percebe que tem transitado desses caminhos de morte para o caminho de vida e tem deixado esses pecados para buscar viver em santidade diante de Deus? É isso que Paulo está dirigindo aos judeus e perguntando, você que diz não furte, furta? Você que diz não adultere, adultera? Essa é a questão que Paulo está levantando aqui. E Paulo continua dizendo, com isso, com estes comportamentos, você desonra a Deus e desacredita o nome de Deus. Paulo está se dirigindo aos judeus e dizendo, com este comportamento você desonra a Deus e desacredita o seu nome. Olha o que diz o verso 23, você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a sua lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O nome de Deus, queridos, é algo que está sobre o povo de Deus. Deus em nós, e nós assumindo a posição de povo de Deus, existe sobre nós uma honra, uma dignidade, que é de fazermos parte do povo de Deus. E quando o nosso comportamento é incongruente, não é coerente com aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, sabe o que acontece? Deus é desonrado. O nome de Deus é blasfemado. Por quê? Por causa do seu povo, daqueles que se dizem o seu povo. É o que o apóstolo Paulo diz aqui. A desonra ao nome de Deus por causa da desobediência aos seus mandamentos. É isso que acontece. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome. O que nós imaginamos que estamos orando, queridos, quando nós oramos isso? Nós estamos dizendo, Senhor, que o teu nome sobre nós possa ser entendido santo, porque nas nossas vidas é o que nós queremos fazer diariamente. Queremos viver de tal modo que o Senhor seja engrandecido por nós. De quantas pessoas nós não ouvimos, queridos, em nossos dias, que não querem ser cristãos por causa de outros que se dizem cristãos. Isso é verdade ou não? Nós ouvimos muito em nossos dias isso. Pessoas que dizem, eu não quero ser cristão por causa de alguém que eu conheço como cristão. Eu conheço pessoas que têm ódio de cristãos pelo convívio com pessoas que se dizem cristãs, especialmente evangélicos ou protestantes. Por fim, queridos, preste atenção. Paulo não está contestando aqui a herança. A herança é boa. Ter nascido como judeu, ter recebido a lei, ter sido circuncidado como uma evidência da aliança como povo de Deus, isso não é por si mesmo, em si mesmo ruim. O que é, a herança é boa, mas sem os frutos decorrentes dessa herança, sabe o que essa herança vale? Palha, cinza, ela não vale nada. Paulo vai dizer a partir do verso 25 até o verso 27, a circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. A herança da fé, queridos, nesse caso dos judeus aqui, a circuncisão,
No caso de alguns que tenham nascido em alguma igreja cristã, a tradição de seus pais, o fato de terem estudado na escola bíblica dominical, o fato de terem crescido em uma igreja, essa herança da fé não tem valor se não há uma fé viva que se concretiza em obediência. Certo, irmãos? Eu vou repetir. A herança da fé não tem valor se não há uma fé viva que se concretiza em obediência. Jesus olha para os judeus e diz: à frente de vocês estão entrando no reino dos céus as prostitutas e os cobradores de impostos. Homens que receberam a tradição desde a infância, mas que, tendo ouvido a palavra de Deus e entendido o que é bom, nas suas vidas não existe um desdobramento nesse conhecimento, porque não nasceram de novo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque se asseguram apenas de práticas externas para dar uma aparência de piedade, mas a vida concreta é distinta disso. E em terceiro lugar, porque se asseguram na sua própria justiça. Por isso, a herança é boa, mas ela não tem valor se isso não se concretiza numa fé viva e obediente. E aqui a questão importante é: procure frutos de obediência que são consequentes à fé. Olhe para a sua vida, meu irmão. Olhe para a sua vida, minha irmã. Você nasceu num lar cristão. Aprendeu desde o início da sua infância. Foi criado na fé. E consegue enxergar que existe um comportamento, uma vida que é congruente com tudo que você ouviu? Então, sim. Você consegue entender se um pecador carente da justiça de Deus em Cristo? Então, sim. Você não está confiado em tradições nem na sua justiça própria? Então, sim. Você continua vivendo em contínuo arrependimento diante de Deus, querendo viver para a glória dele? Então, sim. Mas se você nasceu num lar cristão, mesmo tendo sido instruído desde a sua infância, e não existe uma evidência na sua vida que testifique que de fato você nasceu de novo, ou se você veio a uma igreja cristã e assumiu algum compromisso de fé sem ter entendido o que é conversão, o que é novo nascimento, e por isso a sua vida não é congruente com a Escritura, então não. Paulo vai dizer, por fim, que o verdadeiro povo de Deus é aquele que, pelo Espírito, teve uma operação em seu coração. Entende? É uma coisa de dentro, queridos, é uma coisa profunda, é algo extraordinário, é algo que muda a inclinação da alma, é algo que muda os propósitos do nosso coração, é algo que muda todo o rumo da nossa vida. Paulo vai dizer, no verso 28, não é judeu quem apenas o é exteriormente, nem é circuncisão meramente exterior e física, não. Judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operação no coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Quem obedece, queridos, é o povo de Deus. Mas não aqueles que se tornam povo de Deus por mero sinal externo, certo? No caso dos judeus, a circuncisão. Em nosso caso, o batismo, a integração a uma igreja. Mas pela obra do Espírito no coração. Quem é o povo de Deus? É aquele que recebeu a obra do Espírito no seu coração. E essa obra do Espírito no coração, queridos, é uma obra que vai transbordar numa vida diferente, queridos, numa vida transformada. A palavra de Deus nos diz em Isaías 36, 26, que muito provavelmente era o texto em que estava pensando o apóstolo Paulo, quando ele fala dessa operação no coração pelo Espírito. Muito provavelmente Paulo estava pensando nesse texto de Ezequiel 36, 26 e 27, quando Deus diz ao povo de Deus o seguinte: eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vocês, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. O profeta está falando aqui, queridos, de algo que não é uma reação sem recursos internos. Enquanto o homem tem apenas um coração de pedra, não será possível gravar nele a lei de Deus.
A lei de Deus virá tentando gravar-se nele e não achará aderência nele. Será como se nós estivéssemos tentando fazer uma colação, por exemplo, com uma cola que não adere à superfície. Tente te colar com uma cola de papel 2 pedaços de plástico. Não funciona. Você vai passar o resto do dia tentando fazer isso. Esses dias nós estávamos fazendo uma obra de marcenaria e eu pedi para o meu querido ajudante, colhe essa parte aqui, madeira com plástico, né? E lá estava ele colocando cola de papel. Eu falei, filho, não vai funcionar. O plástico e a madeira não vão se ligar para uma cola de papel. Uma cola de papel até cola madeira e madeira, mas ela não cola madeira e plástico. Assim é todo aquele que tenta guardar a lei de Deus sem ter tido um novo coração, um coração de pedra. Ele não será capaz de guardá-la. Por isso, meu querido, minha querida, deixa eu te dizer, pelo amor de Deus, meu irmão, se você nasceu em uma igreja, ou se você está em uma igreja há muito tempo, e observa que não há evidências de um novo nascimento, você precisa de um novo coração, meu querido. Um novo coração. Um coração de carne. E a promessa de Deus é: vos darei um novo coração, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. O Senhor Jesus, queridos, não ensinou nada diferente disso. O Senhor Jesus não ensinou, cresçam numa formação cristã e se orgulhem disso e pensem que isso será o bastante para vocês, de modo nenhum. Quando alguém lhe vem questionar sobre o que fazer, o Senhor Jesus é direto, João 3,3, e ele diz, na verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Entende, queridos? A primeira questão, a questão fundamental é nascer de novo, nascer da água e do Espírito. É essa obra que o Espírito Santo faz dentro da alma. Aqui Paulo está chamando os judeus do orgulho espiritual à humilhação espiritual. Este é o caminho da salvação. Enquanto o homem está orgulhoso de sua espiritualidade, achando que ele se assegura a si mesmo pela força de suas obras, ele ainda não se entendeu pecador. E Paulo vem trazer essas verdades, que são verdades que dizem respeito a todos. Todos são pecadores, a fim de que o homem saia do estado do orgulho espiritual e venha à humilhação espiritual. Este é o caminho da salvação. Como disse o Senhor Jesus em Marcos capítulo 1, arrependam-se e creia. Também é mandamento para aqueles que nasceram em um lar cristão ou que estão em uma igreja, mas nunca passaram por uma profunda experiência de confissão e arrependimento. Certo? Aqui Paulo vem desnudando a todos os homens, queridos, e Paulo está deixando os escombros ao chão. Não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Não há homem nenhum que não esteja debaixo de condenação. E todos aqueles que nasceram de novo sabem disso, sabem que estavam debaixo de condenação. Mas há alguns que dentro da igreja se asseguram em religião, quer porque vieram de uma tradição religiosa, quer porque entraram na igreja sem entender o que é o evangelho, e se asseguram sem terem nascido de novo. Mas perceba, queridos, todos temos de nos arrepender e crer. Todos temos de entender que não temos recursos em nós mesmos, que estamos condenados em nossa própria justiça, que dependemos exclusivamente de Cristo para nossa salvação. A cruz de Cristo é para todos os perdidos, inclusive para os perdidos que estão dentro das igrejas. Certo, irmãos? A cruz de Cristo é para todos os perdidos, inclusive para os que estão perdidos dentro das igrejas. Sim, não é uma doce palavra, é uma palavra amarga, é uma palavra aguda, é uma palavra profunda, é um chamamento ao arrependimento, e é isso que Paulo está fazendo mesmo. Paulo está desfazendo todas as vãs confianças.
Paulo está fazendo que nós olhemos para nós mesmos e reconheçamos, queridos, que não temos nada em nós mesmos. Eu costumo dizer que aquele que nunca passou por uma experiência de profundo arrependimento e confissão, e depois por uma experiência de asseguramento apenas em Cristo, este ainda não nasceu de novo. Converter-se e arrepender-se é um mandamento a todos. Quer você tenha nascido numa igreja, ou quer você esteja dentro de uma igreja, pensando que se assegura na sua salvação pelas suas obras, todos têm de arrepender-se. E sim, nessa jornada, onde Paulo vem nos contestar, desde o capítulo 1, a partir do verso 18, até o capítulo 3, verso 20, Paulo vem nos mostrando a condição de todos nós, queridos. E aqui hoje, ele desnuda a condição do judeu religioso, o que muito se assemelha àqueles que nasceram em lares cristãos, mas não nasceram de novo, ou aqueles que vieram à igreja de Cristo, mas ainda efetivamente também não se converteram e não se arrependeram. Aqui é um chamamento. Que chamamento, queridos? Batamos no nosso peito, reconheçamos o nosso pecado, confessemos diante de Deus que somos pecadores, observemos na nossa vida se há evidências de novo nascimento, e se não houver, suplique a Deus que tenha misericórdia da sua alma e que te permita nascer de novo da água e do Espírito, para que haja uma profunda transformação em você, que não pode ser operada de fora para dentro, mas apenas por Deus Pai, tirando o coração velho, colocando um coração novo e fazendo que você nasça da água e do Espírito. Amém? Quero orar com você nessa noite. Quero dizer para você que, mesmo para os pecadores que ainda não entenderam a sua condição de pecadores, por terem nascido em uma igreja, por terem se achegado à igreja de um modo equivocado, para quaisquer pecadores, a cruz de Cristo é salvação. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, não se assegure na sua arrogância espiritual, disfarça-se de uma vida que não testifica para a glória de Deus e volte-se a Cristo, batendo no seu peito e se confessando pecador. Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Quero orar com você. Senhor Deus, Tua palavra nos diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que faça o bem e não peque. E muitas vezes, Senhor, nós nascemos em lares cristãos, ou nós nos achegamos à igreja de Deus sem entendermos direito o que significa conversão, arrependimento e fé. E aí parece-nos que o que nós estamos fazendo aqui é receber um pouquinho da sua justiça e fazer o resto com a nossa força do nosso braço. E por isso não conseguimos, Senhor, isso é muito difícil. E por isso, às vezes, acabamos tendo de vestir máscaras, porque aquilo que há dentro não corresponde com aquilo que nós queremos mostrar fora. E existe uma luta. O Senhor disse aos fariseus que eles eram como sepulcros caiados, uma aparência externa diferente daquilo que havia internamente. E essa é a luta de todo homem que não foi transformado de dentro para fora, Senhor. Há uma angústia, uma luta para tentar ser aquilo que ele não consegue ser. Eu te peço, Senhor, tenha misericórdia e permita nessa noite, Senhor, que olhemos para dentro do nosso coração, da nossa vida, das nossas práticas, e vejamos se há evidências de um novo nascimento. E se não houver, Senhor, permita aos teus servos suplicarem diante do Senhor misericórdia, porque o que o Senhor nos chama nesse texto é para que nós nos confessemos todos pecadores diante de Ti, para que nós reconheçamos que ninguém tem justiça em si mesmo, que todos somos dependentes de Cristo. Senhor, tem misericórdia. E aqueles que ainda não se descobriram profundamente pecadores, permita que nessa noite eles discernam isto, Senhor, e que haja tão profundo arrependimento, quanto tão grandiosa alegria. Arrependimento em olharmos para nós, e alegria em olharmos para Cristo. Porque quando nós sabemos que somos pecadores,
grandiosos pecadores, nós também podemos olhar para Cristo, e só aí nós podemos olhar para Cristo e reconhecer a Ele grandioso Salvador, o Salvador tão grande, que salva grandes pecadores. Ah, Senhor, ajuda que nós nos vejamos como grandes pecadores, para que reconheçamos o nosso grande Salvador. Eu te peço, permita que a tua igreja possa esses dias alinhar-se à compreensão da conversão, voltando-se dos ídolos para Deus, buscando uma vida que se alinha a Deus. Eu quero te agradecer pelo novo nascimento que o Senhor tem dado aos teus servos, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. É a tua palavra que opera a vida e que tem transformado corações de pedra em corações de carne. Só existe alguma bondade em nós, porque ela não é nossa, ela vem de Cristo. E se a vida dos teus servos tem podido ser mudada, isto não vem de nós, isso vem de Cristo. A todos quantos o Senhor salva, o Senhor transforma. Eu te peço, faz isso na vida de todos quantos estão orando e pedindo a Ti isso essa noite, em nome de Jesus. Amém.